Olá, pessoal! Vamos falar sobre redação. A partir de hoje, aprenderemos a reconhecer os tipos de redação, as chamadas modalidades redacionais. Nós vamos identificar quais são os tipos de texto que o vestibular costuma apresentar a você. E vamos também aprender quais são os elementos essenciais que você deve saber para redigir o seu texto. Todos sabem que a redação possui agora caráter eliminatório. O que significa isso? Significa que você precisa atingir uma nota mínima para que seja classificado em seu exame vestibular. Espero poder ajudá-lo a passar por essa fase tão delicada da sua vida. Mas por hoje nós vamos ver tipos de texto. Como reconhecer tipos básicos de texto. Eu vou falar de 3, há outros sobre o qual falaremos nas próximas aulas. Hoje falaremos sobre descrição, narração e dissertação. Teoricamente, nós vamos ver como reconhecer esses textos. Quais são as características, quais são os elementos que você deve observar para identificá-los. Em outras aulas, vamos falar sobre como fazer esses textos. E você vai, junto comigo, acompanhar esse processo de identificação e, mais tarde, de confecção do seu próprio texto. Muito bem. Desde pequeno você escreve textos. Desde pequeno você descreve situações. Você narra fatos. Você defende suas ideias. Então, na verdade, o que nós vamos fazer é dar nomes àqueles textos que você já produz oralmente ou que você faz através da escrita. Tudo bem? Começaremos pela descrição. Então, o que é a descrição? Vamos ver na tela uma definição e você, junto comigo, em um texto que eu vou ler, vai tentar identificar os elementos que, na teoria, na definição, serão apontados. Vamos lá? A descrição é um tipo de texto em que se procura caracterizar, vejam, com palavras, estamos aí visando a escrita, a imagem de alguma pessoa, objeto, cenário, situação, sentimento, enfim, aquilo que desejamos que outra pessoa conheça. Vamos acompanhar agora a leitura de um texto e tente perceber nesta leitura se você imagina, através das palavras, a situação colocada nesse texto. Algures na Índia. Uma fila de peças de artilharia em posição. Atado à boca de cada uma delas há um homem. No primeiro plano da fotografia, um oficial britânico ergue a espada e vai dar ordem de fogo. Não dispomos de imagens do efeito dos disparos, mas até a mais obtusa das imaginações poderá ver cabeças e troncos dispersos pelo campo de tiro, restos sanguinolentos, vísceras, membros amputados. Os homens eram rebeldes. Algures em Angola. 2 soldados portugueses levantam pelos braços um negro que talvez não esteja morto. Outro soldado empunha um machete e prepara-se para lhe separar a cabeça do corpo. Esta é a primeira fotografia. Na segunda, desta vez, há uma segunda fotografia. A cabeça já foi cortada. Está espetada num pau e os soldados riem. O negro era um guerrilheiro. Você deve ter percebido que há uma série de características que foram enumeradas. O texto começa indicando um lugar. Então se diz, algures na Índia. Não é? Algures quer dizer em algum lugar da Índia, para dizer assim, veja, essa imagem que vou descrever a você poderia estar acontecendo em qualquer canto da Índia ou em qualquer canto do mundo. Há uma série de substantivos e adjetivos postos lado a lado para que o leitor, com a sua imaginação, chegasse àquela imagem que não estava sendo mostrada através de uma fotografia, mas das palavras escolhidas com precisão. A descrição, ao contrário do que muitos dizem, não é um texto fácil para se fazer. Tentar mostrar ao outro o que você enxerga, como você vê alguém, como você viu uma situação,
passa por filtros pessoais. O que são esses filtros pessoais? É como cada um tem a palavra, o significado da palavra em sua mente, não é? Dizer que uma pessoa é legal, que ela é simpática, que ela é chata, é muito relativo. Quais são os elementos que fazem com que se possa chegar a essa característica? Então, não é um texto fácil para se fazer, mas eu acho que você já consegue reconhecer. Sempre que houver o objetivo de provocar no ouvinte, no leitor, a visualização de um objeto, quando eu falo em objeto, pense em pessoa, coisa ou sentimento, você estará descrevendo. Tudo bem? Outro tipo de texto é o texto narrativo. Você também sempre conta fatos a alguém. Você conta o que aconteceu numa festa, o que aconteceu na própria escola, o que aconteceu na política, um fato, enfim, interessante, que lhe chamou a atenção e que você percebeu vale a pena ser contado a alguém. Então, narrar é contar fatos. E você vai selecionar esses fatos, selecionar como contá-los, de acordo também com o seu ponto de vista, é lógico, não é? Então, o que é que você achou mais interessante? Você vai selecionar. Só que observe que quando você conta este fato e você faz essa seleção dos elementos mais importantes, você